Adriane, muito bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós vamos falar hoje sobre tipos de farinhas. Antigamente não tinham tantos tipos, né? Pelo menos aqui no Brasil. A gente falava só farinha branca, farinha de trigo, ou fubá, né? Farinha de milho, mas tinham poucas, né? Isso, de mandioca. Agora a gente tem bastante opção. Então, até para uma alimentação saudável, eu falo que não é igual uma reeducação, igual antigamente. Ai, come sempre as mesmas coisas. A gente tem muita opção que ficam muito gostosas as receitas. Ficam boas, né? Muito boas. E a gente pode, muitas vezes, adaptar. O que eu percebo é assim, o que muda muitas vezes é a textura de cada uma delas, a absorção do líquido na receita, seja do ovo, seja do leite ou da água, mas a gente consegue adaptação fácil, não é tão complicado, né? Consegue. Na verdade, Edu, a gente não vai conseguir com uma única farinha aquela liga... A textura. Que o trigo dá por conta do glúten, né? Que dá aquela sensação de maciez, aquela sensação elástica, né? Do pão e tudo. Então, a gente consegue chegar próximo como? Através disso. Fazendo um mix das farinhas, porque daí a gente não acentua um sabor e a gente consegue fazer com que a consistência fique melhor. Certeza. E ver essa parte, por exemplo, a farinha de coco acaba sugando mais o líquido. Então, aí a gente tem que ajustar. Mais. Exatamente. E se você que está acompanhando a gente agora, e uma curiosidade para todo mundo em casa, muitas vezes, a gente conhece um pouquinho o trabalho nas padarias. Muitas vezes, a gente, quando vê algum pão integral, é importante a gente perguntar o quanto integral é. Porque existem proporções 80-20, 50-50, 60-40, e não são todos que são feitos, por exemplo, com a farinha 100% integral. E muitas vezes o consumidor vai, compra e acha que está comprando uma coisa e está, paga mais caro, né? Consumindo outra, não é? Com certeza. Vamos para 5, então. Vamos lá, vamos de trás para frente. Top 5 do The Chef! Olá! Top 5 do The Chef! Como você fazia o CQC, não tem problema nenhum fazer. Não, é uma homenagem. É uma homenagem. Vamos fazer com uma... Então, faz de novo. Top 5 do The Chef! Aí, ó. Boa, Marquinhos, boa. A quinta é a farinha de linhaça. A farinha de linhaça é uma farinha conhecida, né? Ela é bem conhecida. Ela normalmente é utilizada frutas, sucos, né? Um suco verde, que ela ajuda a agregar fibras, que ajuda na saúde do intestino. Mas a gente pode usar ela em receitas de preferência salgadas. Ah, perfeito. Por quê? Porque a receita doce, a gente quer que o sabor, por exemplo, é um bolo de baunilha, de chocolate, que sobressaia aquele sabor. Quando a gente coloca de linhaça, ela rouba um pouco Ela tem um sabor forte. Eu já testei a de linhaça, por exemplo, com doce, eu já fiz com banana. Como a banana é bem forte, né? Sim. A linhaça, ela tem ômega, né? Ela tem ômega 3, ômega 6, que muitas vezes as pessoas buscam também e é presente nela. Então, uma boa farinha. Ela é rica em nutrientes. É rica em nutrientes. Então, pode ser adaptada, na sua opinião, mais para receitas salgadas. Por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma panquequinha de ovo, o ovo se adapta bem a esse tipo de receita, né? Sim, ela pode ser usada bastante em pães, quiches, tortas salgadas. Por quê? A gente consegue, por exemplo, você vai fazer um quiche de queijo. Se você usa uma farinha low carb de amêndoas que é neutra, fica com aquele sabor muito forte de queijo. Perfeito. E aí você colocando um pouquinho da linhaça, dá uma equilibrada no sabor. Perfeito, vocês viram? Adorei. Boa explicação, hein? Maravilhosa. Ó, esse quadro de manhã que a gente está fazendo traz cultura, traz informação para você que está acompanhando a gente também. Vamos para a quarta. A quarta é a farinha de semente de abóbora. Antigamente se comia muito, eu lembro, por exemplo, da minha avó, ela fazia tudo com abóbora, tudo. E daí sobrava sementinhas. E ela torrava pra gente comer. Legal. Ela dava pros pássaros que tinham também, mas ela... Ela deixava para os passarinhos virem comer, eles gostavam também. Legal, é excelente também, tem muitos nutrientes, normalmente as pessoas jogam, né? E a gente pode aproveitar, dar uma tostada nela para usar até mesmo em saladas, em iogurtes. Ela é riquíssima em fibras também, né? Como eu disse, ajuda na saúde do intestino, tem vitaminas, minerais e além disso ela tem baixo índice glicêmico também. Entendi. Que é muito importante a gente ver isso nas farinhas e nos alimentos. Por isso que eu escolhi esses tipos de farinhas, porque são de baixo índice glicêmico. E muitas vezes as pessoas não conhecem ou não sabem que podem substituir, né? E dependendo da receita, por exemplo, a semente de abóbora, ela já é um valor mais acessível também. Exatamente, né? Custo-benefício. Ela é menos cara. Hoje em dia, até que o ovo, eu brinquei outro dia, porque eu fui na feira e vi lá
o ovo R$1. Eu falei, ué, será que o ovo é R$1 mesmo? A cartela com 12 reais, caro. Depende do lugar e depende de como a gente está vivendo, enfim. Então, até quando a gente fala de proteína e tem o ovo como a proteína teoricamente mais acessível e paga um valor desse, é muito caro, né? Exatamente. Tem a diferença, ovo caipira ou da granja, que daí muda bastante também, né? Agora, uma farinha que é adaptável e muitas vezes para receita doce é a de coco também. A farinha de coco, ela tem vários tipos de grão, mais fininho e mais grosso também, né? Tem uma receita que eu fiz muito legal, que ela é de bolo de coco com chocolate e não vai farinha nenhuma, só vai o coco, daí vai o coco fresco batido e o coco ralado, sem açúcar, porque ele dá muita espessura, ele dá consistência. Mas daí a gente tem que ajustar aquilo em relação a roubar líquidos. Então aí a gente tem que para não ficar seco o bolo. Né? A gente faz o teste também ao comprar o coco, então para ver, por exemplo, a farinha de coco, o que é legal? Comprar mais aquela branquinha, porque tem algumas que tem umas pintinhas pretas. Sim. Aquelas não são legais para fazer receita porque aquilo é fibra. E aí resseca mais. Exato. Perfeito. Ela absorve mais líquido. O Renato percebe isso quando faz as receitas, né, Rê? Sim. Que muitas vezes elas acabam, quando a gente substitui, ela acaba puxando mais líquido e a gente tem que colocar mais líquido. Ou seja, o leite, ou o ovo da receita, ou a água, né? Ela é indicada para comer in natura, por exemplo, com iogurte ou fruta também? Sim, também. A gente costuma indicar mais o coco ralado, né? Porque fica mais gostoso do que a farinha. Sim. Não teria problema, por exemplo, jogar numa banana, não tem problema nenhum. Mas ela é super legal para fazer essas receitinhas por conta disso. E ela é low carb também. Então ela também tem um baixo índice glicêmico. Essas daqui, geralmente, sobre o que você falou, a gente só tem que tomar cuidado para comer sem nada, porque muitas vezes pode engasgar, e principalmente para as crianças também. É verdade. Né? Agora, uma coisa que também a gente não tem o costume, muitas vezes a gente compra os produtos em casa e a gente acha que a gente não pode manipular. Uma farinha como essa, se você quiser triturar ela, você pode mais, né? Para deixar o grão dela mais lisinho. A gente tem os tipos de pães aqui também. E o que acontece muitas vezes? Ela pode estar presente dentro ou fora também, né? Sim. Não necessariamente a pessoa precisa fazer a receita e deixar só dentro. Exato. Por exemplo, ali tem o gergelim, a gente consegue fazer também a farinha e usar no pão. Aqui é o caso da abóbora, da semente de abóbora, né? Que a gente consegue colocar fora ou fazer a farinha. Dentro também. Dentro também. A gente tem a farinha de castanha de caju, que você separou aqui. Essa é uma delícia, eu sou fã dela. Também. É muito boa para receita, não é? É ótima. Ela é parecida com a de amêndoas, que eu sou fã número 1. E a de castanha é uma sugestão, não compra para fazer, por exemplo, a farinha ela torrada, triturada, porque acaba ficando com um sabor mais amarguinho. Mais forte. Mais forte. O residual dela, ela sobra mais na boca com um gosto de tostado, não é? Isso, aí às vezes não fica muito legal na receita. Então, se for fazer, compra ela bem branquinha, crua, para poder fazer. E uma dica também legal, Edu, é para triturar num processador do que no liquidificador. Porque o liquidificador, muitas vezes, por exemplo, você vai triturar uma amêndoas para fazer. Sim. Ele fica só naquela parte de baixo e vai soltando muita gordura da amêndoas. Perfeito. Pode dar diferença na receita também. Olha, amêndoas, aliás, me lembra, quando você voltar, eu vou dar o truque da amêndoa, porque muitas vezes você tem a amêndoa com a pelezinha e sem. A sem pele é muito mais cara e é fácil tirar. Eu, quando comecei a fazer sorvete, eu cozinhava na água e ia apertando. Você aperta, vai saindo tudo. Me lembro que é divertido. Para quem tem criança é ótimo para ficar fazendo. Tem que esperar um pouquinho, só dar uma esfriada, porque ela fica quente no começo. Agora, Lucas, tinha alguma chamada para melhor de todas? Tinha. Que a gente dava as mãos, mas nesse momento a gente faz assim, né? E todo mundo dava 11. Top 1 do The Chef. É a farinha de amêndoa. Boa, Lucas, gostei, muito boa. Que é a farinha de amêndoas. A gente conversou um pouquinho antes do programa e parecia que ela ia me contar um segredo. Uau! A que eu mais gosto é essa. Essa daqui é a minha preferida. É a preferida. Eu sou fã dela. Que ela, sim. Ela é gostosa, né? E ela é neutra. Então você faz doce, salgado, Por isso que às vezes a gente coloca outra farinha junto. Porque, por exemplo, você vai fazer o caso do quiche. Você vai fazer o quiche com ela, vai sobressair o recheio, o queijo. Agora, para um bolo, ela acaba sendo o principal. Para salgados, ela acaba sendo uma base.
Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, eu faço torta ou cheesecake, por exemplo, só ela. Vai ela com manteiga, né, uma gordura boa, fica maravilhosa, fica muito boa. Olha, eu quero aqui elogiar todos os trabalhos, o seu e de todas as pessoas que estão vindo aqui, porque eu sinto que antigamente, muitas vezes eram as mesmas receitas, as dietas eram mais complicadas. Então, tudo isso que vocês estão trazendo agora traz mais facilidade para as pessoas, ou para quem não pode comer, para quem tem algum tipo de intolerância, ou até mesmo para quem quer fazer alguma coisa e quer ter alguma coisa gostosa também, porque mudou muito isso, né? Eu cozinho profissionalmente há quase 28 anos. E ao longo desses anos eu vejo que assim, eram sempre as mesmas receitas. Então, muitas vezes quando você ia fazer algum tipo de dieta, era muito difícil, né? Ou para uma criança, muitas vezes que tinha que ter um tipo de alimentação, era todo dia aquilo. Aí ela não conseguia variar. Então, dessa forma, a gente consegue variar. Com certeza, né? Exatamente. Muito bacana. Então, você classifica como a melhor, porque também ela é leve, né? E na verdade, assim, tudo tem um lado bom e o ruim. Qual que é o lado ruim dela? Custo-benefício, ela é mais carinha. É mais cara. Então, o que eu costumo fazer? Compro um pouco dela e vai misturar com as outras. O farelo de aveia, por exemplo, perfeito. É uma ótima opção e custo-benefício. Então, eu costumo misturar. Vou fazer uma panqueca, eu coloco um pouco do farelo de aveia e um pouquinho dela. Então, ela dura muito tempo. Adriane, a de aveia não está aqui. Porém, se você for analisar como a melhor, por exemplo, custo-benefício pelo valor, porque ela tem um valor mais baixo, né? Menos alto, né? Exato, ela tem um valor menos alto. E ela pode ser usada também, você indica? Pode, mas assim, sempre misturar também. Porque se você vai fazer uma panqueca só com farelo de aveia, o que acontece? Fica um sabor esquisito, fica muito forte. E outro detalhe o farelo, eu gosto mais do que a farinha e o flocos, porque o farelo tem mais fibras e menos carboidrato. E para as crianças são bons também, né? Exatamente. Para comer com uma fruta, com algum outro ingrediente. Você está acompanhando a Adriane Marcon, o Instagram da Adriane, vamos pedir para o pessoal colocar, @nutri.adrianemarcon, o telefone para contato. Não é seu esse telefone não, né? É o meu que eu uso para trabalho. Ah, bom, tudo bem. Porque senão... porque assim... É esse que tá no Insta, então. Esse daqui não tem problema, então. Não, eu pergunto, porque assim, vocês não têm ideia o que acontece com o Instagram e com o telefone aqui na Band, senão dá problema, depois o culpado é o Edu. 11 9... Já teve gente que trocou o telefone depois, hein? 98601 5903. Olha, Adriane, muito obrigado pela sua presença. Volte aqui. Eu que agradeço. Pode muito bacana falar sobre isso. Se você fosse pensar um tema que é interessante, sobre farinha ou sobre qualquer outro alimento que as pessoas têm dúvida, o que você acha que mais as pessoas hoje, na sua área, têm a dúvida ou quando a pessoa chega no consultório pede? Olha, em relação, por exemplo, a receitas, farinhas, as pessoas acabam até mesmo vendo produtos, sem glúten, que não tem a farinha de trigo, e acha que porque não tem glúten é maravilhoso. Então vai lá e se enche de farinha de arroz, que tem um alto índice glicêmico, e não é por aí, né? Farinha de arroz, mandioca, tudo que é carboidrato, a gente tem que dosar a quantidade. Perfeito. Porque senão, para um diabético não faz bem, para quem quer perder peso não faz bem. Então tem que dosar a quantidade. Tudo, não é porque alguma coisa não tem açúcar que você pode consumir à vontade. Não tem açúcar, mas tem algum outro item. Muitas vezes para o doce isso é comum também. Sim. Então, Lucas, aquela coisa de, eu posso comer 6 ou 7, né? Aí você vai ter que tirar. Porque daí eu me iludo. Eu penso assim, já que é diet light, posso comer à vontade, né? Ontem o programa acabou, ele perguntou, Edu, eu vou fazer uma salada de fruta, porque ontem a gente falou das frutas, né? Ele falou que ele ia fazer à noite, o que eu achava? Eu falei, se você pesar tudo isso daí, tem quase meio quilo de fruta. Não vai fazer bem. Muito erro esse também, viu? As pessoas que querem perder peso acabam extrapolando nas frutas, e fruta é carboidrato. E tem frutose, né? Tem o açúcar também. Olha lá, tá cada dia melhor, tá vendo? Volte sempre. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, viu? Muito obrigado. Gostaram? Obrigada. Muito bom. Muito bom, não é?